Alguém que você ama passa mal do seu lado. O que você faz? O medo chega, o desespero bate, a gente tenta sair correndo para ajudar, ou talvez o medo pode nos paralisar. Nessas horas, você está preparado para ajudar quem precisa e se quem precisa for quem você ama. Bem-vindos ao nosso curso. Esse é o primeiro curso de primeiros socorros e gerenciamento de crises agressivas. A gente vai estar disponibilizando todas as aulas aqui no YouTube. A gente tem nosso material impresso e parte do curso são as práticas que a gente faz. Sejam todos bem-vindos. E para que uma situação dessa não aconteça e você saiba o que fazer, é para isso que a gente criou esse curso. Muito obrigado e sejam todos bem-vindos. O caos não avisa quando vai chegar. É imprevisível. A gente nunca sabe quando aquele que a gente ama, ou desconhecido, pode passar mal do nosso lado. E eu sempre falo que o conhecimento tem poder desde que aplicado. Nessas horas, você, tendo as ferramentas corretas, pode fazer toda a diferença. Muitas vezes, com o conhecimento que você vai adquirir, com um pouquinho de dedicação, você vai poder salvar uma vida, essa vida que está do seu lado. Uma manhã na escola, um dia no trabalho, um dia na clínica ou na estação de trem, alguém pode passar mal. Nessas horas, ato de compaixão, de empatia, pode ajudar essa pessoa. E essa resposta inicial, os primeiros segundos, são o que contam, tá? E às vezes, mesmo que eu não saiba nada, proteger a vítima e pedir ajuda para quem é especializado, no caso ligar 192, 190, 193, faz toda a diferença. E aqui a gente vai dividir com vocês um pouquinho de conhecimento para que nessa hora o pânico não te domine, você não congele e saiba realmente o que fazer. Uma vida depende da sua atitude. Então, vem com a gente nessa jornada para a gente dividir um pouquinho do nosso conhecimento e realmente saber o que fazer e superar esse pânico inicial. E a gente pode escolher como reagir. Por mais que a gente tenha medo que o pânico domine e que a gente congele, esse treinamento liberta. Você que está me assistindo tem o poder de transformar esse medo em confiança e poder agir. Sejam todos bem-vindos. Aqui embaixo está a nossa agenda. E a primeira aula, qual é a mentalidade tua, do socorrista? Nessa hora, você é o socorrista que vai poder mudar o futuro dessa pessoa. Na segunda aula, eu já sei qual é o meu papel e como agir e como enfrentar meus medos. Toda situação de urgência e emergência acontece em algum lugar. E esse lugar se chama cena. E essa cena precisa estar segura para que danos maiores ou secundários não aconteçam. Então, você vai dominar o teu medo na primeira aula. Na segunda aula, você vai dominar o lugar que você está, que a gente chama de cena. A partir da terceira aula, a gente vai falar sobre os casos clínicos. A pessoa está respirando, o que fazer em emergências clínicas? No caso de um acidente, o que fazer se há ferimentos graves? E às vezes o acidente pode parecer simples. Hoje em dia os carros estão muito seguros, mas como avaliar se esse acidente foi grave? O sétimo curso é o curso mais interessante. A gente vai falar sobre doenças mentais e principalmente sobre crises agressivas no autismo. E, por último, a gente sempre pode fazer mais. O maior erro acontece antes do socorro. Muitas vezes, hoje em dia, eu falo um pouquinho da experiência que eu tenho, mais de 17 anos trabalhando no SAMU, todo final de semana, trabalhando numa ambulância, toda sexta-noite, sábado e dia, 24 horas, 17 anos de experiência. O que a gente mais vê e que muitas vezes deixa a gente triste é que hoje em dia todo mundo está preocupado com a questão de aparecer ou gravar aquela cena. Mas muitas vezes aquele acidente acontece e ninguém tem uma reação. Sabe aquela coisa que a gente acha que o outro vai fazer? Quando algo acontece, a primeira atitude é pedir ajuda. Se ninguém pedir ajuda, se todo mundo achar que o próximo fez, essa pessoa não vai ter a ajuda que precisa. O maior erro não é entrar na paralisia coletiva ou pegar o seu celular e sair gravando para postar nas mídias. A primeira coisa é pegue seu celular, mas ligue para pedir ajuda. Ligue 192, 193, 190, peça ajuda. A primeira lição é peça ajuda. Aconteceu alguma coisa,
Não deixe o medo te paralisar e nem seja levado pela multidão que quer ficar filmando. Essa ajuda não importa onde. No quarto, dentro de casa, com quem você ama, numa escola, numa via, em qualquer lugar. A primeira questão, não cometa esse erro. A gente estudou, fizemos uma faculdade, fizemos várias especializações, muitos anos de experiência. Então, para poder ajudar o próximo, a gente precisa ter conhecimento, dedicação. E esse curso é para você, para que você aprenda, supere esse medo e você não nasceu pronto. Mas ter a atitude de querer ajudar o próximo, isso sim salva vidas. Então, se quem passou mal e quem está do lado não chamou ajuda, a gente não vai conseguir chegar. Quando a gente chega em equipe. Sempre uma equipe trabalhando junto com quem está na cena. Então, ninguém nasceu pronto. E não é uma questão sobre diploma, não é uma questão sobre formação, é uma questão sobre decisão. Quando acidente, emergência acontece, você precisa superar o teu medo inicial, ter coragem, pedir ajuda. Nesse momento, é o mais importante que eu quero que você leve com você. E aí, quando o pânico aparece, e sempre vai aparecer porque é uma situação inusitada, e se for com quem você ama, você vai estar extremamente desesperado. O que aconteceu? Então, nessa hora, a gente sempre segue 5 passinhos. Segurança em primeiro lugar. Porque se a segurança não estiver em primeiro lugar, você pode se tornar a próxima vítima. Então, assim, aconteceu alguma coisa, está seguro. Muitas vezes o acidente acontece no meio de uma avenida. Alguém precisa parar, precisa proteger, precisa ajudar, porque senão a gente vai ter outra vítima. Isso leva ao segundo passo, ler a cena. Esse ambiente de trânsito, fio elétrico solto, líquido inflamável que pode pegar fogo, uma cena de crime no qual o agressor pode estar na cena. E se você chega para ajudar o agressor pode até te machucar. Cenas de crime, cenas de violência. Então, nesse momento, respira, olha o cenário, toma uma decisão, pede ajuda, entende onde você está, identifique as ameaças, não piore essa situação. A gente sempre fala, não se torne a segunda vítima. E pense rápido, porque pegar o celular e pedir ajuda faz toda a diferença. E nessa hora, a gente precisa pedir ajuda. Não importa para quem. Se você está no condomínio, para o porteiro, se você está na rua. Ei, fulano de camisa vermelha, e tem que ser uma ordem direta. Liga ao 92 e pede ajuda, por favor. É isso que você precisa fazer. Então, a gente vai repassar os 5 passos. Segurança em primeiro lugar. Supere o pânico. Respire fundo. Leia a cena. Identifique as ameaças. Não cause dano secundário. Não seja a segunda, terceira vítima. E esse pensamento crítico. Adapte-se aos recursos disponíveis. Quando a gente decide não fazer nada, a gente pode estar definindo o futuro dessa pessoa. E uma parada cardiorrespiratória, o índice de mortalidade, aumenta a cada minuto exponencialmente. Próximos capítulos, quando a gente for ensinar ressuscitação cardiopulmonar, que é um procedimento simples. Essa tua decisão de fazer uma RCP pode salvar uma vida. Se você identificar que uma pessoa entrou em parada cardiorrespiratória, não está respirando, não está respondendo, o ato de você fazer uma ressuscitação cardiopulmonar, que é a massagem cardíaca, pode salvar a vida. Se nesse momento você não fizer nada e esperar a ajuda especializada chegar, pode ser muito tarde. O dano cerebral pode estar instalado e essa parada cardiorrespiratória pode não reverter. Então, haja. E quando tudo congela, lembre-se, haja, avalie e haja. Coragem não é sentir medo, é não deixar o medo decidir por você. E se a próxima vítima depender de você, o que você vai fazer? Ninguém perguntará a sua profissão. Se tem alguém passando mal, ninguém vai questionar qual é a tua formação, aonde você se formou. Pelo contrário, por favor, pegue na minha mão, me ajude. É isso que a gente vê no dia a dia. Quando a gente pega um acesso, enfia uma agulha na veia da pessoa, isso pode gerar dor. Mas fazer o bem significa agir com firmeza imediata, sabendo que aquela dor é pro bem daquela pessoa. E aqui o relógio não perdoa o desespero. Então, por isso que a gente sempre fala, supere o pânico. Eu sei que o pânico vai dominar você,
E a morte é uma janela, tá? Salvar uma vida depende de você, porque ela não é instantânea, exceto em algumas condições. Mas na grande maioria das vezes, ela não é instantânea e você pode ajudar essa pessoa até a nossa ajuda especializada chegar. Na rua, a gente sempre vai perguntar o que está ameaçando agora. A gente sempre fala que quem trabalha no atendimento pré-hospitalar, que trabalha na casa das pessoas, que trabalha na rua, que trabalha em vários locais, no hospital é um ambiente seguro. É onde a gente tem a sala fechada, tem todos os equipamentos, tem todos os recursos, tem a equipe, tem segurança, né? Então, dentro do hospital, a gente tem tranquilidade para te dar uma história completa, para conversar com a pessoa, entender o problema todo. Mas na rua, eu preciso agir. E agir é de acordo com aqueles 5 passos. E aí, para a gente entender um pouquinho como que a gente pode salvar uma vida, algumas vidas são perdidas imediatamente. Um acidente, que tem um esmagamento, por exemplo, não tem o que fazer, porque as condições do corpo já não suportam mais a manutenção da vida. São poucas, mas são catástrofes. Na grande maioria das vezes, é uma situação clínica ou traumática, de urgência e emergência, que se evolui em alguns minutos, e aí existe sim uma morte que acontece minutos ou horas depois. Isso é o que a gente chama de golden time, ou hora de ouro, tá? E por fim, quando a gente salva as pessoas aqui, podem acontecer complicações como infecções, insuficiência renal, uma série de condições clínicas que pode fazer com que essa vítima perca a vida. Mas na grande maioria das vezes, se a gente consegue agir aqui de forma adequada, a gente consegue salvar uma vida. É o que a gente sempre fala, no trauma, exceto uma catástrofe, a perda dessa vida não é imediata, ela é uma cascata celular que vai se acontecendo. A gente precisa, para viver, primeiro, respirar, precisa de oxigênio, a gente precisa de sangue circulante, né? Então, esses 2 pontos são fundamentais. Se a gente consegue garantir que essa pessoa continue respirando, esse sangue continue circulando e tenha a quantidade suficiente, esses são os 2 mais importantes, a gente consegue fazer com que os danos sejam menores e que essa vida possa, de fato, ser salva. Então, quando a gente chega numa cena, uma pessoa que está sangrando muito, sem sangue a gente não vive. A gente precisa parar esse, mas para parar o sangramento, a gente precisa ter proteção de cena, proteção pessoal. O sangue transmite algumas doenças infecto-contagiosas. Então, a gente não pode simplesmente pegar sem luva e botar a mão naquela pessoa que está sangrando. Então, a gente vai discutir isso nas aulas futuras, mas fica aqui essa orientação. Isso aqui é mito ou verdade? Você decide, deixa aqui nos comentários. Se eu errar tentando ajudar, eu posso sofrer alguma consequência? O que pode acontecer? Aqui a gente entra numa questão ética muito importante. A primeira questão ética que a gente tem que se observar é se a pessoa está consciente, se ela está falando, ela precisa consentir, ou seja, precisa falar, eu quero, eu preciso de ajuda. A gente vai oferecer, fulano, posso te ajudar? Se a pessoa falou, sim, estou passando mal, me ajuda, tem um consentimento para poder ajudar. Se a pessoa falar, não, não quero ajuda, a gente não pode obrigar ela a receber ajuda, exceto se ele estiver agressivo ou com dificuldade de respiração, que muitas vezes a gente fica desorientado, fica confuso. Existe uma questão da não maleficência, o risco imediato. Então, por exemplo, eu não posso causar mal para tentar salvar uma vida. Então, isso aqui a gente precisa levar sempre em conta. Existe o conceito da beneficência, que é infligir uma dor temporária, injetar uma agulha na veia de uma pessoa, isso tem uma dor, mas que a gente sabe que no final vai salvar a vida dessa pessoa. E por último, a questão da justiça. Isso é o mais desafiador para quem trabalha com atendimento pré-hospitalar, com urgência, com emergência, com catástrofe. Muitas vezes a nossa equipe é restrita ao médico, enfermeiro e condutor. Muitas vezes a gente pode estar num acidente, por exemplo, ônibus versus ônibus, 40 vítimas, nós somos em 3. E a gente precisa decidir quem tem mais chances de sobreviver e quem a gente vai ajudar primeiro. Para isso existe o treinamento, protocolos, critérios, mas a gente sabe que naquele momento, 40 vítimas em 3 pessoas, eu vou ter que selecionar aquelas que a gente vai poder ajudar. Então a gente não vai poder ajudar todos, mas o conceito é fazer o bem maior para o maior número de pessoas. E infelizmente, nessas situações, a gente vai deixar de ajudar alguém.
Então a gente tem que se lembrar desses 4 conceitos. A ciência evoluiu e ela precisa de você. Que você se engaje, que você queira aprender e que você precisa estar pronto. É o que a gente sempre fala. A tecnologia, ela é fria. Quem está do lado é você. É a tua mão pegando na próxima pessoa, dando seu apoio, pedindo ajuda. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima aula, no qual a gente vai discutir, quando você chegar no lugar, o que você tem que fazer. Até a próxima.